Bom dia! Bom dia! Tem uma história muito conhecida de um rapaz que trabalhava num museu antigo e ele era um guia famoso, então ele passava perto de uma estátua e falava: gente, essa estátua tem 2000 anos, 3 meses e 8 dias. A pessoa falava: mas como é que você sabe? 2000 anos, 3 meses e 8 dias? Não, quando eu cheguei aqui, a estátua já tinha 2000 anos. Eu estou trabalhando no museu, tem 3 meses e 8 dias, então essa é a idade da estátua. Estou falando tudo isso porque na semana passada eu falei que o INCOR fez 40 anos e não é verdade. O INCOR fez 40 anos, 3 meses, 8 dias e um doutor Calil de História. É muita coisa isso, Mari. É muita coisa. Então, vamos dar tempo ao tempo e nome aos nomes e idades. E o aniversário é o ano inteiro, né, doutor Calil? O ano inteiro. Comemoração de 40 anos do INCOR. É isso, meu, para não dar confusão. Aliás, confusão é o tema de hoje. Uma confusão que pode atrapalhar, fazer com que a gente pense que o problema é o outro, né, Mari? Exatamente. Quando a gente vê alguém com uma confusão mental, a gente logo pensa que é um problema na cabeça. Mas você sabia que até uma infecção urinária pode fazer a pessoa ter alucinações? Pessoas com mais idade podem não apresentar os sintomas clássicos e com isso muitas das vezes apresentam-se, sejam mais sonolentos, sejam mais agitados. Isso é um indício de infecção. A confusão mental também pode estar relacionada, olha só, com o infarto. Por isso ele está aqui conosco hoje, o Dr. Roberto Calil, consultor e cardiologista, para falar sobre isso. E o neurologista, Dr. Eduardo Genaro Mutarelli, vai explicar por que quando baixa demais o açúcar no sangue, a pessoa fica confusa. O sentido vai sumindo, não sei nem onde eu tô. Dúvidas? Manda para cá, g1.com.br/bem-estar. Vamos falar de uma atenção que os familiares precisam com os idosos com relação à infecção urinária. Às vezes, os sintomas clássicos desse problema não aparecem. E aí a família precisa ficar atenta, como mostra pra gente a Michele Loreto. Essa é a terceira vez que Dona Zélia, de 92 anos, está internada com infecção urinária. A filha percebeu que tinha algo de errado com a mãe por causa de uma mudança de comportamento. Ela ficou muito agitada, às vezes mexe com a pressão, ou então ela fica muito parada, sonolenta, sem muita vontade de nada. Pessoas com mais idade podem não apresentar os sintomas clássicos e com isso muitas das vezes apresentam-se, sejam mais sonolentos, sejam mais agitados. Isso é um indício de infecção. Só que em casos como o da Dona Zélia, a família tem que ficar mais atenta. Isso porque ela tem Alzheimer, uma doença que já provoca confusão mental. E aí os sintomas da infecção urinária podem passar despercebidos. Para a família é muito importante estar atento aos sinais. Pacientes com Parkinson podem aumentar os seus tremores. Pacientes demenciados podem ficar mais sonolentos, mais confusos ou muitas das vezes agitados. Os sinais apareceram e eu já corro para o hospital por causa disso. Essa terceira internação da Dona Zélia está sendo a mais longa. Ela já está aqui no hospital internada faz uns 2 meses e nesse meio tempo ficou 19 dias na UTI. Isso porque além da infecção urinária, ela também teve uma infecção intestinal. Fiquei bastante preocupada porque uma foi decorrência da outra. Agora a Dona Zélia está melhorando e não vê a hora de voltar para casa. Lugar melhor que tem é a casa da gente. Já está lá, né? Sabe? Linda, flor da minha vida. Você é. É? Mas é meu sorriso. Sem dúvida, a nossa casa, se Deus quiser, daqui a pouquinho Dona Zélia vai para lá. Agora, doutor Mutarelli, vamos entender um pouquinho por que a infecção pode fazer o que fez com a Dona Zélia, dar uma confusão mental. O que acontece com o nosso corpo quando a gente tem uma infecção? Ele começa a se defender, né? Então, as bactérias precisam ser combatidas, o organismo lança a mão de substâncias pró-inflamatórias, que essas substâncias vão combater a infecção. Essas substâncias caem na circulação e vão ativar a circulação também do cérebro, causando uma vasodilatação e aumento da permeabilidade faz com que falsos neurotransmissores
disparem os neurônios de maneira errada. E dando uma informação errada para o cérebro, a pessoa fica confusa por conta disso. O próprio combate à infecção, então, gera essa informação equivocada para o nosso cérebro. Sim, porque a defesa é feita para combater o organismo no corpo. E aí vai para o cérebro também. Vai para o cérebro também. A gente tem uma dúvida na internet, vamos ver aqui, é o Genilson. Qualquer infecção pode causar confusão mental? Já pode ser generalizado assim, doutor Calil? Pode, qualquer infecção pode causar sim, né? Claro que são infecções muitas vezes mais sérias, mas qualquer tipo de infecção, pulmonar, urinária, qualquer outro tipo pode sim causar confusão mental. Existem sinais também, que a gente vai falar sobre eles agora, para que a gente possa perceber de causas, né, da confusão mental, né, doutor Calil? Sim, tem várias causas da confusão mental, né? Desde um acidente vascular cerebral, vulgo derrame cerebral, até outras causas, né? A gente está vendo ali infecções, né? O senhor disse aí, infecção urinária, infecção de garganta, pulmão, o infarto, hipoglicemia, o uso de medicamentos como corticoides, a insuficiência hepática e a insuficiência renal. Também, quer dizer, o infarto, é mais raro você ter a confusão mental como manifestação do infarto. Mas muitas vezes, quando é um infarto muito grande, que leva a pressão arterial, cai quase a zero, então a pessoa fica com a pressão bem baixa, falta sangue, obviamente, para o cérebro e a pessoa pode entrar no estado de confusão mental, mas é muito raro como manifestação do infarto, mas pode acontecer. Hipoglicemia, que é o outro item que estava ali, mais comum, né? As pessoas com glicose baixa no sangue, elas têm confusão mental. A insuficiência hepática, que era outro item, e a insuficiência renal, elas liberam substâncias tóxicas, como a amônia no caso da insuficiência hepática, que é uma das substâncias, e a ureia no caso da insuficiência renal. Essas substâncias vão levar, sim, à confusão mental. Agora, olha a perguntinha da Vanessa. Ela está querendo saber se a pessoa pode ter confusão mental após se submeter a uma cirurgia. Por vários motivos. Pela própria anestesia, a recuperação da anestesia deixa com que a pessoa tenha um certo rebaixamento da consciência, e a inflamação da própria cirurgia, quer dizer, você cortou, costurou, e existe um processo inflamatório de cicatrização ali que também pode levar à confusão, principalmente em pessoas de idade. Vamos entender então um pouquinho mais esse processo inflamatório, o que ele faz no nosso organismo, aqui com uma demonstração. Normalmente a gente tem um vaso aqui que tem uma certa permeabilidade, né? Está representado por esses buraquinhos, certo? Isso, e a gente precisa de certas substâncias que estão dentro do sangue, quer dizer, aqui significa dentro do sangue. Dentro do sangue a gente tem certas substâncias que o nosso cérebro precisa, né? Para funcionar direitinho. E outras substâncias que estão no sangue, dentro do vaso, mas que não tem que passar para lá para dentro, para o cérebro. Quando existe a inflamação, há a vasodilatação e a passagem da barreira hematocefálica fica aumentada. E, portanto, substâncias que não deveriam passar para dentro do cérebro, com a inflamação, passam. Então é como se a nossa peneira tivesse ficado mais furada, né? Exatamente. E estas substâncias que não deveriam passar, às vezes são falsos neurotransmissores, eles grudam no neurônio, o neurônio dispara, dando uma informação errada para os outros neurônios. E aí causa confusão mental. Então ela gruda aqui no nosso neurônio, essas bolinhas que não deveriam passar. No receptor. No receptor do neurônio. E aí isso que gera uma informação errada e gera confusão mental. Exatamente. Interessante. Agora vamos ver, a gente falou das causas, doutor Calil, vamos ver os sinais também que indicam essa confusão mental, né? São clássicos, né? Estamos vendo lá, não reconhecer as pessoas. Ouvir as vozes, quer dizer, a pessoa fica confusa mesmo, né? Não reconhece, começa a ouvir vozes, né? Começa a falar coisas que não existem, até simular coisas, quer dizer, estou me atacando, estou com medo, ou imaginar alguém que vai te envenenar, quer dizer, fica bem confuso mesmo. Tudo muito ligado a questões neurológicas, você pensa que é uma confusão mental mesmo, né? Doutor Mutarelli, essas fantasias de que alguém está perseguindo a gente, de que vai fazer algum mal para nós, elas são comuns em pessoas com confusão mental ou elas acontecem só em um certo nível de confusão mental? Assim, quanto mais confuso, mais
a pessoa fica vulnerável a achar que está sendo atacada. Por exemplo, uma pessoa com pouca confusão diz que tem ali um cachorro, uma criança, coisas que não ameaçam. Conforme a confusão vai aumentando, passa a achar que tem gente querendo roubar e, por vezes, até para você dar um medicamento para ela acalmar, ela acha que está sendo envenenada ali e não quer tomar o remédio de jeito nenhum. Então, quanto mais cedo a gente agir nessa confusão... Porque vai piorando a confusão. Vai piorando. O grau de confusão e de se sentir ameaçado de que alguém quer envenenar, matar, é maior. Agora, doutor Calil, o senhor falou que no infarto isso não é tão frequente assim, mas quando chega a faltar oxigênio no cérebro, no caso do infarto, aí pode acontecer. Vem para cá para a gente explicar isso um pouquinho melhor, porque o nosso cérebro precisa de 2 elementos básicos, né? Glicose e oxigênio. Então aqui, se faltar um deles, aí pode dar confusão mental. Em que casos o infarto pode provocar a falta de oxigenação no cérebro? Como eu falei, muitas vezes os infartos são muito grandes, a pressão arterial ela cai muito e a oxigenação do cérebro, quer dizer, vai menos sangue, Você achou engraçado? Você gostou, doutor Calil? Você levou um susto. Vai menos sangue para a cabeça e, obviamente, o cérebro, ele recebe menos oxigênio e glicose. E o que acontece? Começa a ter alterações cerebrais, dentre eles a confusão mental. A pessoa fica confusa. Não é muito comum como manifestação do infarto, mas pode acontecer sim em casos de infartos maiores. No AVC é mais comum, no derrame. AVC é mais comum. Aliás, pode ser uma das causas, um dos sintomas iniciais do vulgo acidente vascular cerebral, o derrame cerebral, pode ser confusão mental. A pessoa começa com confusão mental e muitas vezes não é uma coisa simples, é um quadro mais grave como um acidente vascular cerebral. Então essa dica é muito importante. A confusão mental pode ser um sinal de que a pessoa está tendo um AVC ou um derrame. É preciso ficar bem atento a isso. Dúvidas chegando agora. Vamos ver quem está falando conosco. A Rosângela, confusão mental pode ser um início de Alzheimer? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, Rosângela, e vamos falar também dos remédios. Remédios que podem causar confusão mental. Quais são eles? A gente fala sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo. Bem-vindo de volta ao Bem-Estar. No primeiro bloco, a gente já viu que o cérebro precisa de glicose e de oxigênio para funcionar direitinho. Quando a glicose cai demais, fica muito baixa no nosso sangue, aí aparecem os sintomas de confusão mental. E isso pode acontecer especialmente com quem tem diabetes, como mostra pra gente o Rafael Castro. Entre uma tarefa e outra em casa, a dona Helena não descuida da saúde. Há 20 anos ela convive com a diabetes. Todos os dias mede o nível de açúcar no sangue. E aí, hein, dona Helena, quanto deu? 182. Tá bom hoje? Hoje tá bom. Tá ótimo. Até 200 eu me sinto bem. Para controlar a doença, toma 2 injeções de insulina por dia. Isso sem falar dos outros remédios. Mesmo com todos esses cuidados, a dona Helena ainda leva alguns sustos. É que às vezes a taxa de glicemia no sangue cai rápido demais e aí ela começa a passar mal. São vários sintomas, como a visão embaçada e muita tontura. É a hipoglicemia. O sentido vai sumindo, não sei nem onde eu tô. A vista fica escura, né? A cabeça fica muito pesada. Já corro comer alguma coisa. Aí então, dali a pouquinho eu melhoro. Isso acontece com frequência? Todas as vezes que eu passar de 3 horas sem comer. Este médico endocrinologista explica que em muitos casos o nível de açúcar no sangue pode cair muito por causa dos remédios para diabetes. Quando fica muito baixo esse nível de glicose no sangue, o primeiro a sofrer é o nosso cérebro. O cérebro ele não funciona bem sem glicose. Então as funções cerebrais vão começar a ficar prejudicadas, ficar desorientado, né? E podendo chegar, inclusive, a perder os sentidos. Pode ter um desmaio, pode ter convulsão e pode até chegar a ficar em coma. Esse controle para o diabético é para sempre, né? E é muito importante. Tem uma dúvida do nosso auditório virtual, a Thalita. Ela está dizendo, a diabetes pode causar confusão mental? Por que a baixa de insulina causa esse problema, doutor? Olha, na verdade, a diabetes com falta de insulina aumenta muito a glicose no sangue e isso faz com que a osmolaridade, ou seja, a pressão dentro do vaso para passar líquido de um lado para o outro, se modifique e o cérebro pode não
trabalhar bem com essa diferença. A gente está vendo aí a quantidade de glicose, ela está elevada aqui, né? E aí ela vai diminuindo. E a hipoglicemia também leva à confusão mental, porque o cérebro precisa dessa glicose para funcionar. E se ele não recebe, o neurônio não funciona direito, e é importante que você reponha isso o mais rápido possível com açúcar no sangue. Por algum chocolate, uma bala, uma coisa para melhorar isso. Agora, doutor, tem muita gente que acha que é esquisito, né? Dar uma bala, um chocolate, açúcar para quem tem diabetes? Essa pergunta é muito importante. Por quê? Sendo um bom paciente diabético e ele tomando hipoglicemiantes, como insulina, naturalmente isso vai fazer com que o açúcar diminua. Imagine você que a pessoa acordou inapetente, está meio enjoada, isso, aquilo, tomou os remédios para diabetes e não se alimentou como costuma fazer. E aí o açúcar baixa no sangue. Isso é perigoso e às vezes grave, com consequências às vezes irreversíveis, causar sequela mesmo de perda de memória. Então, em sendo um paciente diabético, mais rápido ainda você precisa dar açúcar para essa pessoa. Por isso é tão importante também que as pessoas diabéticas tenham a alimentação fracionada, comam de tempos em tempos, não fiquem muito tempo em jejum, né? É importantíssimo, porque o jejum é que leva a essa hipoglicemia. Que outras dicas a gente poderia dar para quem tem diabetes não ter esse problema de hipoglicemia? Bom, em primeiro, como você acabou de dizer, comer com uma certa frequência, não passar muito mais de 2 horas sem comer. Comer mais ou menos de 2 em 2 horas. Não abandonar o tratamento médico, eu acho que é importante ir no médico, fazer exercício físico, quer dizer, manter o organismo em bom estado, né? Perguntinha da internet, vamos ver a dúvida aqui, é da Ruth. A confusão mental pode acontecer com qualquer pessoa, doutor Calil? Isso a qualquer momento pode acontecer? Você pode estar saudável aqui, o Fernando, por exemplo, pode ficar confuso daqui a pouquinho. Estou brincando. Se tiver qualquer pessoa normal, que tiver uma infecção, por exemplo, ela pode ter confusão mental. Algumas medicações podem, como vai ser comentado, causar confusão mental, né? Se você é diabético, também pode sim, dependendo do nível de glicemia. Os níveis abaixo de 60, por exemplo, de glicose, você pode começar a ter vários graus de confusão mental ou até entrar em coma, né? Então... E algumas vezes essa confusão mental ela pode ser o principal sintoma de uma doença sem apresentação de um sintoma clássico? Sem dúvida. É muito importante hoje o que acontece. Passa a ser uma propedêutica, assim, faz parte da história, da propedêutica, do diagnóstico. A pessoa com confusão mental, uma das coisas que você pensa é infecção, né? Pode pensar acidente vascular cerebral, uso de medicação, mais hipoglicemia, né? Mas a confusão mental faz parte de uma história que você chega para o paciente. Você vê o paciente confuso, você pensa em infecção. Faz parte, doutor, inclusive, da propedêutica diagnóstica. Se o senhor falar propedêutica, ele pode ficar mais confuso às vezes. Não, faz parte do diagnóstico, quer dizer, faz parte da sintomatologia, né? Da infecção. Muitas vezes a pessoa não tem febre, né? Fernando só me chama a atenção, né? Mas tá bom. Não, eu só tô bem. falando que tá bom. Você tá certo. Complicado. Você tá certo. Eu aqui na frente do Mutarelli fico meio confuso assim. Mas tudo bem. Voltando, né? A pessoa, por exemplo, infecção, pode não ter febre, né? Pode não ter calafrio, por exemplo, pode não ter sintomas, a infecção urinária, por exemplo, dá dor para urinar, a pessoa pode não ter isso. E o primeiro sintoma ser uma confusão mental, principalmente nos pacientes de idade. Então, a pessoa de idade começa a ter confusão mental, você já pensa em algum foco de infecção que não se manifestou de outra maneira a não ser com uma confusão mental. Por Melhorei? Isso, melhorou muitíssimo. Melhorou muito. Nada como uma chamada de atenção, Fernando. Foi ótimo, viu? Essa foi ótima. Agora, lembra da pergunta que a gente tinha sobre Alzheimer, doutor Mutarelli? A Rosângela, ela queria saber se pode ser o início de Alzheimer, essa confusão mental. Um trocadilho aí, a confusão de que a confusão mental leva a Alzheimer é que muitas vezes o paciente já está num processo de demenciação, um processo inicial da doença de Alzheimer, e a infecção urinária faz com que toda a família passe a prestar atenção no paciente, porque ele fica confuso. Começa a ver coisa que não existe, achar que estão querendo roubá-lo, etc. E passam a perceber a partir daí que a pessoa está com algum problema e que está esquecendo coisa que não estava aparecendo antes.
Então, a infecção em si não é a causa do Alzheimer, mas pode chamar atenção para um quadro inicial de Alzheimer. Potencializa o que já estava lá instalado, né? Exatamente. De um dia para o outro, doutor, a gente tinha uma pergunta anterior, no bloco anterior, né? Acorda com esse problema? É tão evidente assim? Em geral, confusão mental, ela é, de fato, de um momento para o outro. Agora, o Alzheimer não. O Alzheimer é uma doença que acontece lenta e gradativamente. Como eu disse agora há pouco, às vezes as pessoas nem percebem que a pessoa já está esquecida e ela vai se instalando. O que acontece rapidamente, agudamente, é que a infecção urinária ou infecção de outra parte faz com que o cérebro fique confuso num cérebro que já não tem essa reserva, tem menos neurônios do que as pessoas normais e fica mais vulnerável a essa infecção. Então, só arredondando aquela dúvida anterior, a pessoa não vai acordar com Alzheimer, ela pode acordar com sintomas da infecção, não exatamente da doença Alzheimer, não é? Essa não aparece de uma hora para outra. Isso, é o estado confusional agudo. Ela acorda com um estado confusional agudo, não é que ela acorda com Alzheimer. Perfeito. E esse friozinho, hein, que a gente acordou com ele aqui em São Paulo hoje, o que ele pode fazer com a nossa saúde? Nada, se você prestar atenção daqui a pouco nas dicas da revista Crescer, em parceria com o Bem-Estar. A gente volta já, depois do intervalo. Estamos de volta, hora do G1 em 1 minuto. Bom dia, notícia para quem quer alugar uma casa ou um apartamento. A gente vinha falando aqui que o preço do aluguel estava caindo, inclusive acumula mesmo uma queda de 2,5% no período de um ano. Mas olha só, de fevereiro para março o preço do aluguel subiu, uma alta pequena de 0,15%, mas ainda assim, olha aí, São Paulo é o lugar mais caro para alugar, o metro quadrado passa de R$ 35,00. Depois vem o Rio de Janeiro, por último ali, Belo Horizonte. Ainda falando de economia, um recado de amiga para você não falar que eu não avisei depois. Falta pouco para você entregar a sua declaração do imposto de renda. O prazo vai até o dia 28 de maio. Até ontem, 15 milhões de pessoas ainda não tinham feito. Então, se você é uma delas, não vai deixar para a última hora. Lá no G1 tem todas as informações. Para terminar, notícia sobre Palmas, Tocantins. Enquanto a obesidade aumenta cada vez mais aqui no Brasil, o que é bem preocupante, a cidade é a capital com menos obesos e menos hipertensos. Tem também uma das menores taxas de diabetes. Mari, Fê? Obrigada, Mari. Vamos aproveitar a presença do Dr. Calil aqui para saber se as coisas provavelmente estão relacionadas, né, Dr. Calil? Menos obesidade. Mari, só uma correção, o prazo para entregar a declaração do imposto de renda até o dia 28 de abril. Eu falei 28 de maio. Tá bom, Mari, obrigada. Combinado. Para não falar que não avisou depois, né? Puxa vida. É importante. Pois é. Ficou confusa. Até mais, Mari. Obrigada. Mari, beijo. Acho que a Mari ficou confusa. A gente está falando de confusão mental, né, Mari? Mas a doutora Calil, ela falou de Palmas. Quer dizer, menos obesidade e menos pressão alta. As duas coisas estão relacionadas, né? Sim, uma das causas de hipertensão arterial é até descompensação da hipertensão. Se você é hipertenso, você ganha peso, você corre o risco, apesar de tomar remédio, a descompensar a pressão arterial. Então, nessa cidade, as pessoas são menos obesas, fazem exercício. Você viu uma foto, uma pessoa fazendo exercício, faz exercício, aquela frase exercício, 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 são menos obesos e, obviamente, o nível de hipertensos cai, a incidência cai na população. Então, se você não quiser se tornar um hipertenso, faça exercício e emagreça. Agora a gente tem um recado importante sobre câncer nos rins. O doutor Fernando Maluf, parceiro do Bem-Estar, aqui no site Vencer o Câncer. O câncer renal está entre os 10 tumores mais frequentes nos homens e nas mulheres. Aproximadamente 1 em cada 60 brasileiros vão ter câncer renal durante a vida. O cigarro e a obesidade são os 2 fatores de risco mais importantes para alguém desenvolver esse tumor. Quando ele é encontrado nas fases precoces, a curabilidade é excepcionalmente alta. Ela pode ser maior do que 90%. E novidades para tumores pequenos são tratamentos, além da cirurgia, tratamentos que a gente chama de minimamente invasivos, que através de agulhas direcionadas contra o tumor, conseguem matá-lo por congelamento ou superaquecimento. Para aqueles ou para aquelas pacientes que a doença volta, mesmo depois da cirurgia, ou que a doença ao diagnóstico já não está mais restrita ao rim, está envolvendo outros órgãos, como por exemplo
pulmão, fígado, ossos, os tratamentos melhoraram muito. Imunoterapias que são usadas quando os tratamentos convencionais não mais funcionam, ou em algumas situações, imunoterapias que são usadas no primeiro momento do tratamento da doença. A evolução é incrível. Existem pacientes com doença controlada por anos. Existem até alguns raros casos de cura, o que é muito difícil de encontrar com medicamentos em outros tumores avançados. De vários tumores, esse é uma situação onde os tratamentos mais evoluíram. E é importante isso para que pacientes e familiares mantenham a esperança de que realmente novas armas, que não são mais futuros, são presentes, podem realmente ser úteis para cada caso. Legal, doutor Fernando Maluf, nosso companheiro aqui no Bem-Estar. Tem dúvidas sobre o assunto de hoje, a confusão mental causada não exatamente por problemas neurológicos? A Lilian está com essa dúvida. Antidepressivos podem causar confusão mental, doutor? Se sim, quais são os outros remédios que podem provocar isso? Olha, o antidepressivo pode causar confusão mental porque alguns deles, não todos, mas alguns deles têm um efeito que a gente chama de anticolinérgico. Para lembrar, os colinérgicos são a substância que melhoram a memória. É o neurotransmissor que faz com que a memória funcione. Se você diminui a memória da pessoa, a pessoa fica confusa. Então, alguns antidepressivos têm esse efeito anticolinérgico. Algumas outras substâncias, alguns antibióticos, vamos de falar de infecção urinária, alguns antibióticos podem causar confusão mental também, porque muitas vezes eles também se comportam como falsos neurotransmissores. E outra coisa importante de dizer, às vezes, é a abstinência. Você estar tomando um remédio regularmente, principalmente medicamento que age sobre o sistema nervoso, vamos dizer um calmante, um remédio para dormir, e você para com aquele remédio. Um que a gente não chama de remédio, mas que funciona como, por exemplo, a bebida alcoólica, alguém que bebe todo dia e por algum motivo interno, porque teve um infarto ou vai fazer uma cirurgia, e não conta isso para o médico, eles entram em abstinência e isso também causa confusão mental, de achar que as pessoas querem envenenar, ver bicho, ver essas coisas. E é passageiro ou é duradouro isso? Pode ser bastante duradouro e pode piorar até com crise epilética. A pessoa vira convulsionar por abstinência. Então, precisa reverter isso com medicamento. Agora a gente vai ver dicas para você enfrentar tudo que acontece no outono. Dia quente, depois frio, seco, úmido, tudo junto. A saúde, claro, não pode falhar. Agora a gente vai te contar o que você precisa saber para que a sua casa seja uma aliada da saúde de toda a família. Na sala, evite tudo que possa desencadear alergias. Tire o tapete e a cortina. E no quarto, o melhor é deixar as crianças longe dos brinquedos de pelúcia. Passe um pano úmido no chão diariamente para acabar com o pó, o pólen e o mofo. Lave e seque os copos, os talheres, os brinquedos. Tudo o que o seu bebê coloca na boca. Outono é uma época de tempo seco, por isso, use um umidificador de ambiente. Se você não tem problema. É só colocar numa toalha molhada para melhorar a qualidade do ar e a umidade do ambiente. Para a gente acabar, tem uma pergunta da internet dizendo o seguinte, ela quer saber se essa confusão mental, ela dura quanto? Ela está se referindo, a Jane, à confusão mental provocada pelas infecções. Olha, a infecção, quando debelada, que você curou a infecção, em geral, uns poucos dias depois, a pessoa melhora da confusão. Mas a confusão pode demorar mais do que algumas semanas. Isso pode acontecer. Não é comum. Uma vez acabada a infecção, acaba a confusão. Tá bom, então, doutor Mutarelli, muito obrigado. Isso deixou o doutor Calil bem quietinho hoje aqui, uma das poucas pessoas que conseguiram isso em 6 anos de programa. Volte sempre junto com o doutor Calil. Muito obrigado. Uma ótima semana pra gente, né, Mari? Boa semana, hoje é terça-feira, amanhã a gente tá de volta, porque agora com o encontro vem aí a Fátima Bernardes. Se cuida, hein?